E aí, Ítalo? E aí, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo contigo? Tudo bem também, tudo Gra- certo. Graças a Deus. Estamos aí. Esperar o pessoal entrar aí. A Lúcia está aí já. Vamos ver quem é que está aqui. Oi, tia Daisy. A Deise. No pratinho do B está presente já também. Manu, Bernarda. Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Por aqui tudo ótimo. No inverno, estamos no inverno aqui. Hoje até que fez calorzinho. Hoje acho que a mínima foi uns 10 graus. Estava mais quentinho. Queria esse quentinho aqui. É que aí em Brasília está muito quente, né? Tá abafado, né? Tá chovendo um pouco, mas Abafado. agora abriu, mas tá abafado. Frei André também está presente aí. Seja bem-vindo, Frei André. Esperar só mais um minutinho, a gente começa nosso, Beleza, você que manda no horário. a nossa palestra hoje, nosso encontro sobre a realidade de comportamento e autoconhecimento. O que a gente pode aprender disso, né? Como é que a gente, como coisas que nós vivemos todo dia, 24 horas por dia, de modo muito mais especial quando estamos acordados, e às vezes não sabemos utilizar a grande riqueza que temos, né, Ito? Pois é, nós somos comportamentos, né? A É, gente está o tempo todo interagindo com outras pessoas, com o ambiente, com nós mesmos. E se a gente passa a compreender o comportamento de uma outra maneira, não só como no sentido popular, né, de ser um ato, uma ação, uhum, a gente consegue interpretar de uma outra forma, ter uma visão diferente e usar esses dados para modificar um pouco os comportamentos se for necessário, para refletir um pouco sobre os nossos comportamentos e buscar, né, esse autoconhecimento e, consequentemente, melhorar dentro daquilo que a gente acha que tem que melhorar. uhum. Olha aí, gente. Olha o que a gente vai falar hoje. Olha que riqueza, que bacana. Fabi também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Fabi. Outras pessoas estão entrando aí. Meu primo Alexandre, lá na Inglaterra. Opa, olha aí. Tem gente da Itália, tem gente do Brasil, tem gente da Inglaterra, que é internacional aqui a nossa live de hoje. Mas antes da gente É, começar, Ítalo, vamos nos apresentar, que eu acredito que tem algumas pessoas que não te conhecem e algumas pessoas que não me conhecem, né? Então, uhum, primeiramente, queria agradecer ao Ítalo de aceitar esse meu convite. Já era uma coisa que a gente já estava pensando um tempão, né, Ítalo? Já desde o ano faz passado, tempo. gente, desde novembro do ano passado, mais ou menos, a gente estava ali pensando data, quando, vamos ver, assunto, tema, e saiu agora em fevereiro, vamos fazer essa nossa live aqui. Então, primeiramente, me apresento, agradecendo já o Ito por ter aceitado o meu convite. Eu sou o Frei Rafael. Primeiramente, antes de tudo, sou filho de Deus, sou filho da Maria Luísa e do Fernando, irmão da Manuela e da Renata. Sou tio e padrinho da Maria Júlia e do Bernardo. E, quem não sabe ainda, Ítalo é meu cunhado, né? Nós somos da mesma família, né? Ele é casado com a Manuela, com a minha irmã. Exato. Manda ver, Ítalo. É isso. Eu sou Ítalo Barros, eu sou psicólogo clínico, com recém-terminada especialização em análise comportamental clínica. Só falta pegar o meu título para oficializar, mas eu trabalho na clínica desde 2014, que foi quando eu saí da faculdade. Eu sou o pai do Bernardo, é uma criança muito doce, eu sou um pai completamente retardado com ele. E é, voltando para nossa live, eu que quero te agradecer por essa oportunidade, é uma experiência nova para mim também.
e vem sendo um ano de novas experiências com pandemia e é uma oportunidade também para mim de experimentar uma coisa diferente e sendo com você é uma coisa mais especial ainda. Então eu que te agradeço. E você tem sempre muito a acrescentar com toda a sua bagagem, acho que vai ser uma conversa bacana. Achei, é isso mesmo. Então, gente, isso aqui é um pouquinho da gente, né? Bem resumidamente. Claro que muito mais coisas poderíamos dizer aqui sobre nós, mas esse não é o objetivo dessa live. Isso aí pode ser um outro momento. O objetivo da nossa live é tratar sobre dois temas que estão intimamente ligados, que é sobre nosso comportamento e nosso autoconhecimento. Então, convidei o Ítalo, como ele disse, que é um psicólogo formado e especialista na área comportamental. Então, perfeito, a pessoa perfeita para falar sobre esse assunto. Então, convidei o Ítalo para entrevistá-lo, para fazer algumas perguntas. Nós sentamos juntos, não, né? Porque a gente está não sei quantos quilômetros de distância, mas nós nos reunimos para escolher um pouco o tema, como é que nós íamos trabalhar. Então tá bem legal, gente. E para começar, eu gosto sempre de esclarecer o tema, né? O Isso. conceito do tema. Então eu te pergunto, Ito, para iniciar, o que é comportamento e o que é autoconhecimento? Então vamos lá, vamos começar por comportamento, que é um conceito mais do conhecimento. O comportamento é interação com o ambiente, do indivíduo com o ambiente. Você está me ouvindo, Oi, Rafa? eu tô te ouvindo. Só travou sua imagem, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá, beleza. Porque travou aqui para mim também. Vamos lá. O comportamento é uma interação, né, entre o indivíduo e o ambiente, e qualquer coisa é um comportamento. Seja um comportamento, um ato concreto, né, algo de pegar alguma coisa, mudar alguma coisa de lugar, até comportamentos que são ditos privados, né? O pensamento, por exemplo, é um comportamento privado, que só o indivíduo tem acesso a ele e ele torna isso público se ele quiser, né? Por meio do Uhum. comportamento verbal, por exemplo. Então, o comportamento é uma interação, ele gera um efeito no ambiente. Lembrando que nós, indivíduos, também fazemos parte do ambiente, tá? Então, comportamento é tudo aquilo que gera um efeito no ambiente. E outra coisa que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais para frente é os tipos de comportamento que nós emitimos, né? O comportamento na sua literalidade, o comportamento na sua função, né? Então, são coisas diferentes, mas eu acho que até pelo roteirinho que a gente fez, isso entra um pouco mais na frente. Uhum. E como que o comportamento acaba sendo uma ferramenta e uma fonte de dados importante para a gente desenvolver essa capacidade, né, do autoconhecimento. A partir da observação do nosso comportamento, e isso é uma coisa muito importante, a observação, uma coisa que eu tento estimular muito para as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho na clínica, que é de observar o seu próprio comportamento, entender os contextos em que as pessoas estão inseridas, entender o que está acontecendo à sua volta, quais são os estímulos que acontecem. Porque a partir do momento que a gente se torna um pouco mais atento a isso e que a gente consegue entender melhor como os nossos comportamentos funcionam, o que estimula esses comportamentos, qual a função dos comportamentos que eu emito para o ambiente, a Uhum. gente tem mais dados para esse conhecimento, para a gente ter maior controle é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas eu vou usar aqui mais no sentido popular da coisa, tá? Coloquial. Para a gente ter um pouco mais de controle sobre o nosso próprio comportamento, para regular o nosso comportamento frente à necessidade do ambiente, né? Uhum. Então, o comportamento
é algo que vai ser fundamental e essa observação do comportamento, do próprio comportamento, é algo fundamental para desenvolver uma capacidade de se conhecer, né? Você conseguir ser honesto com você mesmo na forma como você interpreta a função dos seus comportamentos e conseguir transformar isso em dados para depois você intervir sobre o que você acha que tem que mudar. Uhum. Ótimo. E Ítalo, me veio aqui em mente aqui agora, Uhum, sabe aquelas afirmações que as pessoas falam, ah, eu falei sem pensar, eu agi sem analisar, ah, eu não queria dizer isso. uhum, Isso é verdadeiro ou é a pessoa que não se observou bem e essas coisas? Porque eu acredito que ninguém fala nada sem um motivo. Ninguém tem uma atitude uhum, sem um motivo. Você pode não ter passado pelo crivo da sua mente, da sua ética, da sua moral, mas existiu com certeza um motivo para você falar. Ninguém pensa, uhum. ninguém fala alguma coisa sem ter um motivo. Isso é correto dizer isso? Quando a gente fala em ter um motivo, né, aí a gente está nesse campo assim da intenção, né, da função mesmo, né? O que que eu quero provocar com esse comportamento? Uhum, Quando as pessoas têm comportamentos um pouco mais impulsivos, né, às vezes de falar sem passar por um filtro, o que acontece é que a pessoa fala aquilo que ela quer falar, só que como o comportamento é uma interação, a resposta daquilo, o efeito que esse comportamento gera no ambiente, em outras pessoas, acaba sendo o que faz a pessoa refletir sobre o comportamento dela. uhum, Então, se a outra pessoa tem uma reação dita negativa, sei lá, ficou chateada, respondeu de forma mais agressiva, isso faz com que a pessoa pense, opa, eu falei algo que não, talvez não tenha sido adequado à situação, ou não era isso que eu queria provocar, né, nessa conversa, e isso faz a pessoa pensar, né, faz a pessoa refletir sobre esse comportamento. Agora, os comportamentos mais impulsivos existem sim, uhum. né? É claro, claro. E ela interagiu com o ambiente, né? Ela observou o outro que não aceitou muito Exato. bem aquilo que foi dito e ela tem a oportunidade ou de se refazer na frase que ela disse, ou de pedir desculpa, enfim, Uhum, né? Então essa observação é exatamente. muito importante. Ótimo. E É. autoconhecimento? Agora sim, deixa eu só Diga. pontuar uma coisa aqui. É, sempre que essas coisas acontecem, tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é repertório. A gente vai criando um repertório comportamental para lidar com as situações. É como você ter uma caixa de ferramentas e você vai colocando nessa caixa ferramentas diversas. Ah, hoje eu preciso apertar um parafuso. Eu coloco uma chave de fenda. Amanhã eu vou precisar de um martelo. Eu coloco esse martelo na minha caixa de ferramentas e eles vão ficar lá para, de uma próxima vez, Uhum, eu utilizar se aparecer um parafuso ou um martelo ou um prego. uhum, Então, assim, essas situações em que, às vezes, por um comportamento impulsivo, a pessoa fala alguma coisa e gera um efeito não desejado no ambiente, são situações que estimulam uma criação de repertório, justamente porque fazem com que essa pessoa reflita sobre o comportamento e numa situação parecida no futuro, é provável que ela acione essa memória para se comportar de uma forma diferente, uhum, entende? Por conta da consequência daquela situação anterior. uhum. As consequências controlam muito os nossos comportamentos também. Ah, aham. E você me fez lembrar uma coisa, dos estudos que eu fiz, o conhecimento que eu tenho, tem uma que se nós estamos muito no passado, a gente pode gerar uma mentalidade, não uma realidade própria depressiva, a pessoa está depressiva, mas ela está tendo pensamentos somente do passado, ela cria um ambiente depressivo dentro dela. Ou então está pensando muito no futuro, ela cria uma situação ansiosa nela, né? Uhum, E com o passado, eu aprendi que nós temos
nós podemos fazer duas coisas positivas com o passado. Primeiro, as coisas boas é recordar das coisas boas, né? Aquilo que foi produtivo para nós, aquilo que nos ajudou. E a segunda é aprender com os erros, Uhum, né? Que é exatamente o que você está falando. Ela guardou na memória aquilo, ela criou uma ferramenta para acionar quando ela já teve um aprendizado sobre aquela forma como ela fala, por exemplo, se ela fala de forma impulsiva, ela já entendeu que aquilo causa algum sentimento ruim nas pessoas. E quando uhum. ela faz de novo, ela recorre àquele aprendizado do passado e age para se pedir desculpa, ou então melhorar ainda o seu relacionamento com os outros, né? Uhum, exato. E assim, o passado é uma coisa que já está concretizada, né? O passado já está feito. Então, é, a gente tem que treinar o nosso olhar para lidar com o passado e futuro de uma forma diferente do que a gente geralmente faz, até por uma questão um pouco mais instintiva de pensar no passado. Sempre quando a gente fala, e se eu tivesse feito tal coisa diferente? Beleza, esse é um pensamento que pode fazer você criar esse repertório, né? De numa situação futura, eu posso fazer desse jeito que eu não fiz numa situação anterior e posso ter uma consequência diferente e talvez uma consequência melhor. Hum, Agora, se a gente fica pensando nesse e se para tentar, no sentido de mudar o passado, isso é uma coisa que é muito pouco funcional e traz um sofrimento muito grande. hum, Então, eu sempre digo que a gente tem que usar esse e se muito para o futuro, para planejar coisas. E uhum. se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Quais Ótimo. possíveis consequências? E trilhar e planejar alguma coisa. Hum, Quando a gente lida com o futuro, é lógico que a gente precisa vislumbrar o que teria sido diferente para usar no futuro, mas quando a gente está no presente, a gente tem que olhar para o passado e usar o já que. Já que as coisas aconteceram assim, o que eu posso fazer a partir de agora? Com essas uhum. consequências que me foram apresentadas e com o que eu tenho para lidar nesse momento, Uhum. sabe? Uau, ótimo. Gente, olha aí, para anotar isso aí, gente, colocar no caderno. Já que coisas do passado e se realidades do futuro. Se você coloca assim, você não se culpa pelo passado, você não coloca o e se, né? E se eu tivesse feito assim, poderia ter Uhum, sido melhor. Então, isso é quase um sentimento de culpa, né? Do que você fez errado. Agora, se você fala uhum, já que é uma coisa que já aconteceu, não tem como mudar, é de hoje para frente. Então, já é um exato. mecanismo mental para você fazer quando você acessa alguma realidade do seu passado, para você não Uhum, entrar numa paranoia de coisas que você no passado fez errado. Fantástico. Vou anotar até isso aqui. exato. Já aqui, passado e se futuro. Futuro. E uma coisa assim que é importante quando a gente fala de autoconhecimento é bem provável que gere mudanças na gente, Uhum, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se adapta. E mudar nunca é fácil. Mesmo que a mudança tenha um direcionamento positivo, mudar é difícil porque a gente precisa sair do automático e sair do automático requer um esforço de comportamento. E uhum, quando a gente fala dessas coisas, de, por exemplo, treinar o nosso pensamento, o e se, já que lidar com coisas do passado, é, isso é um treino também. Um treino de comportamento, tanto quanto um treino, sei lá, de um atleta que arremessa para fazer a cesta. Ele vai treinar, quanto mais ele treinar, melhor ele vai ficar. Quanto mais a gente treinar o nosso pensamento, que também é um comportamento, melhor a gente vai lidar com esses pensamentos. uhum. Então, autoconhecimento é sair só de uma realidade de comportamento e partir para uma realidade de ação, seria isso? Também, né? Eu acho que isso é um próximo passo, Ah, né? O autoconhecimento promove os dados, né? Te dá os dados para que você faça as intervenções, uhum, né? E aí vem a ação, vem a mudança, vem tudo isso. O autoconhecimento em si
está em você entender os seus comportamentos. Aí, vamos lá. Entender os seus comportamentos não é só saber o que você está fazendo, né? Tem a topografia do comportamento, a literalidade do comportamento e tem a função desse comportamento, Uhum. né? Se eu digo, digamos que você está aí tomando um sorvete e eu falo, nossa, Rafa, eu adoro sorvete. Com isso eu posso estar querendo te dizer que eu adoro sorvete, mas eu posso estar querendo te sinalizar que você me ofereça esse sorvete porque eu quero, Uhum. entende? Uhum. Então, a topografia, a literalidade desse comportamento é uma coisa, a função dele é outra, Entendi. Podemos entende? dizer E assim, a gente, desculpa, termine. e a gente precisa entender a função dos nossos comportamentos, Uhum. sabe? Porque a função do comportamento vai te, vai te fazer entender melhor as consequências, a intenção. Aham. Entendi. É, eu nunca fui casado, né? Então não posso dizer isso. Mas Uhum, às vezes, por exemplo, é, só um fato aqui que eu escutei uma vez de um cara que diz assim: Ah, amor, hoje eu vou sair, vou jogar futebol com os amigos. Aí a mulher responde assim, desse jeito: Tá bom, vai. Topográfico, né, que você falou, é uma coisa, isso. mas ela quis dizer uma outra coisa, não é isso? Exato. Entendi. Que é a função, né? A Entendi. função talvez seja, né? Por favor, não vai. Quero que você fique em casa comigo vendo um filme hoje. Tá Isso. vendo? Que é todo um. Aham. E às vezes nós, homens, às vezes, que é uma coisa que a famosa caixinha do nada, né? Que você está fazendo nada, que você está pensando nada. Às vezes, hoje eu percebo isso. Percebo que é muito mais uma distração nossa para dizer que não é nada Uhum, do que realmente não ser nada. E tendo autoconhecimento, conhecendo seus comportamentos, e isso eu faço muito hoje, sabe? Quando eu me percebo distraído do que eu estou fazendo, se eu estou lendo um livro, se eu estou rezando, se eu estou caminhando, sei lá. Quando eu percebo que eu estou distraído, minha primeira atitude é com que eu me distraí? O que uhum, foi que me tirou desse? Então, é um autoconhecimento saber o que é. Porque eu acho que é importantíssimo isso, e acredito que você vai concordar comigo. Muitas pessoas não alcançam seus resultados, seus objetivos de trabalho, seus objetivos de uma empresa, de alcançar seus sonhos, porque não sabem individualizar suas distrações. Porque as pessoas às vezes pensam demais em saber o que elas precisam fazer para alcançar o que elas querem, mas elas uhum, esquecem de pensar o que me afasta do que eu quero alcançar. Né? Então, isso quando eu percebo, quando a gente fala que não está pensando em nada, eu penso muito mais em uma realidade de que eu estou distraído com alguma coisa. Né? Isso a gente pode chamar de uhum. autoconhecimento. Com certeza. Uhum. Isso promove muito o autoconhecimento. Agora, a distração, esses momentos, né, de distração, eles vão acontecer. A gente não pode Sim, colocar isso como um claro. problema, tá? Aham, Isso é previsto, assim, é esperado que aconteça em qualquer processo. claro. Agora, esse retorno ao foco, né, é o que é importante, e isso, se a pessoa acha que se distrai demais, isso é o que precisa ser treinado, né? E não Uhum. Exato. evitar, eliminar qualquer Claro, distração, porque isso não é vai, humano, tá? vai acontecer, com certeza, vai acontecer. Exato. Eu me refiro quando é em excesso. Quando eu tenho que Uhum, fazer, por exemplo, a pessoa que não tem foco, ela começa a fazer uma coisa, ela parte para outra, então existe nela várias distrações que a levam a fazer várias coisas. Então, uhum, individualizar qual é a sua distração diária, que você percebe que todo dia você está caindo naquilo, e tentar uhum, minimizar, diminuir aquilo. Que é óbvio, às vezes, uhum, para você ter uma ideia, tem gente que vem no confessionário, às vezes, confessar que se distraiu na oração. Aí eu tenho que fazer todo um discurso para explicar para ela que isso é parte do ser humano, né? Agora, uhum, quando você
da sua 30 minutos que você reza, você distrai 28 minutos, então é uma coisa que tem que ser cuidado, tem que ser Uhum, entendida. Não é uma intenção proposital que leva a um pecado, por exemplo, mas é uma coisa que uhum. você não treinou, você não tem um autoconhecimento, você não entendeu qual é o comportamento que te leva àquilo. Né? Exato. Aí a gente chega na função, né? Uhum, Acho que você deu um ótimo exemplo aí. uhum, É, você vai fazer uma oração, rezar um terço. uhum, É, a gente tem aquelas orações já decoradas, né? Um uhum, Ave Maria, Pai Nosso. uhum, Qual que é a função de você estar rezando um terço? É muito fácil a gente automatizar isso. Repetir, 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 sem significar aquilo com algo importante. uhum, Eu estou fazendo essa oração porque isso me preenche, eu acho que isso me melhora de alguma forma, eu estou pedindo alguma coisa, ou eu estou só, digamos assim, cumprindo tabela porque eu me comprometi a rezar o texto uma vez por semana, uhum, sabe? Se é uma coisa automática, talvez perca essa função, né? Do que uhum. realmente é importante nesse momento de oração. Então, de novo, a função, né? A função de rezar, qual que é? Uhum. Qual é o objetivo que eu estou agindo dessa forma? Desculpa. Né? Muito bom. É, Ítalo, agora que a gente já introduziu comportamento e autoconhecimento, eu faço uma pergunta pro pessoal. Gente, está interessante, está legal, vocês estão gostando, estão se identificando, alguma coisa assim, putz, cara, isso acontece comigo. Cara, eu não pensei nessa realidade. Pô, me veio um insight de Uhum. alguma coisa aqui. Então, aperte esse aviãozinho aí, convida mais gente, traz mais pessoal. Sabe aquela pessoa que, cara, fulano tinha que escutar isso, então manda esse avião para ela. Pode mandar. E eu tô vendo pouco coração aí. Manda coração que eu quero ver o Instagram sabendo que isso aqui é importante. Mete coração nisso aí, meu povo. Vamos lá, para a segunda pergunta. E se quiserem fazer perguntas também, Isso, vamos no colocando aí. final, de repente, não sei se. Eu não me importo se você quiser responder no meio, mas quiser também deixar um tempo no final. Depende. Se for uma pergunta, por exemplo, que é uma coisa que a gente está falando, a gente pode introduzir. Se é uma coisa que já passou, a gente traz no final. Ou a gente vê, Beleza, combinado. deixar a coisa acontecer aí. Né? Beleza. Ítalo, e a gente já introduziu um pouquinho, né, sobre isso. Todo comportamento, em todo comportamento existe um porquê. Sim, todo comportamento exerce uma função, né, no ambiente. Seja algo voluntário ou involuntário. Às vezes a gente não consegue prever a consequência que esse comportamento vai ter, mas ele vai ter uma consequência, Uhum, tá? uhum, Então, o autoconhecimento é importante para isso também, para que a gente consiga ter um pouco mais de previsibilidade, lógico, isso nunca vai ser 100%, mas que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade sobre o que o nosso comportamento pode causar de efeitos no ambiente, aham, sabe? Seja é, no ambiente social, seja num ato concreto de isso é mais fácil de perceber, né, da gente mudar uma coisa de lugar. Então, são uhum. coisas que o comportamento tem sempre uma função. Ótimo. Ele vai exercer uma função, tá? Não necessariamente aquela que a pessoa quer que Sim, exerça, mas claro. vai ter. Porque ela não tem um controle da recepção da outra pessoa daquilo que ela disse, né? É uma outra Exato. cabeça, vai entender. É como eu digo, né? A gente às vezes fala A, a pessoa entende B e fala para os outros C, né? É uma coisa bem Uhum, confusa. Por isso que eu falo sempre, sim. numa homilia, que a gente está na missa, por exemplo, tem certos assuntos que não podem ser tratados na homilia porque a gente não tem esse controle. Isso aí a gente fala uma palestra, um encontro acadêmico, a gente tem espaço próprio para isso. Uma homilia a gente pode dizer uma coisa e a pessoa entender uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que ser muito bem claro, pouco assunto, Uhum, né? Pouco assunto, profundo o assunto, né? Para a gente ter a ideia real daquilo ali, porque senão uhum, falar
diante de todos uma coisa que depois você não tem controle, se torna um perigo no sentido de eu, padre, fazer um mal a alguém por uma coisa que eu disse, não quis dizer aquilo, mas a forma como eu apresentei, muitas vezes, quis dizer aquilo para aquela pessoa, né? A Uhum. postura. Agora, uma pergunta que eu te faço. Por exemplo, uma pessoa que sempre foi criticada por um pai, por uma mãe, por exemplo, e toda vez que ela é criticada, o pai apontava o dedo para ela assim, ou a mãe apontava o dedo para ela, ok? Então, isso aqui Uhum. era característico. Sempre que alguém criticava, tinha um dedo apontado. Por exemplo, eu estou fazendo uma homilia, eu estou falando um assunto um pouco mais forte. Falei, vocês precisam entender isso. Isso pode remeter a uma memória dela lembrar aquilo no passado, que um dedo apontado é um julgamento, e ela entendeu uma coisa Uhum. totalmente contrária do que eu quis dizer? Pode, Pode. porque isso tem a ver com a história dela, né? Uhum. Com a vivência dela. A topografia do seu comportamento é a mesma do pai e da mãe dela, de apontar o dedo, né? E isso para ela tem um significado associado a reprimir o comportamento dela, julgar o comportamento dela negativamente, Uhum. e isso traz essa memória de ser algo ruim, que traz angústia, que Uhum. traz desconforto. Então, essa mesma topografia acaba evocando sensações que ela sentia quando o pai fazia isso, né? Apontava ou a mãe. Ok, Então, mesmo se são o que eu falei foi comportamentos positivo. parecidos. Mesmo o que eu falei foi positivo, por exemplo, tudo que eu falei era positivo para ela, mas só o ato de apontar o dedo, ela já assumiu aquilo como uma coisa negativa. Pode acontecer isso? Poder pode, mas assim, não necessariamente ela vai pegar o conteúdo do que você está falando e colocar como algo negativo. A questão é que, mesmo que ela entenda que o que você está falando é algo positivo, vai haver também um mecanismo que é natural nosso de pegar aquele comportamento e disparar porque ele está associado a Essa memória. sentimentos, emoções, a memórias Uhum. de angústia, de desconforto. Então, ela pode estar ouvindo algo positivo, racionalmente entendendo que aquilo é positivo, gostando até daquilo, só que isso pode trazer um desconforto para ela. Olha. São coisas que a gente vai pareando, Uhum. né? Associando. Aham. Então, a partir do momento que ela entende que existe podemos chamar memória afetiva, uma memória afetiva, eu não sei se a Hum, palavra é essa, mas essa memória do pai, memória. né? Essa memória do pai que fez isso, ela começa a entender que nem sempre que um dedo apontado quer significar aquilo, então ela começa a trabalhar dentro dela essa relação com isso, trazendo Uhum, autoconhecimento e trazendo uma ação, né? Trazendo um exatamente. projeto, né? De como evitar, ou então de parar de pensar que sempre um dedo apontado vai significar aquilo, né? Uhum. E a, E aí é essa coisa o autoconhecimento, né, traz essa autonomia, né, porque nesse exemplo específico, pai e mãe são figuras importantes para uma criança, né, são figuras de autoridade, de segurança, enfim, tem todo esse significado que é muito forte. Então, durante muito tempo da nossa vida, a gente acolhe tudo que um pai, que uma mãe faz, como sendo uma verdade, e a gente não questiona muito isso. A partir do momento que a gente começa a se conhecer melhor, a gente cria um pouco mais de autonomia para pensar um pouco fora desse padrão que nos é colocado. uhum, Então a gente começa a perceber que um dedo apontado pode não ser só de julgamento, de repressão, para reprimir, né? uhum. Pode ser simplesmente a topografia de algum comportamento que seja positivo também. Aham, ótimo. Aqui, se eu não me engano, acho que é Deise Farias, é isso? Disse aqui, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Lembrei-me da frase do Uhum, fundador da CNV, Comunicação Não Violenta. uhum. Interessante, interessante. E a Lídice aqui. É, um- Obrigado, Lídice.
Minhas homilias são top, é? São mesmo. E, uma coisa que eu ia te perguntar sobre esse comportamento. E aí é uma coisa que não tem nada. Isso aqui não está no nosso esquema. Isso aqui está saindo um pouquinho do esquema. Uhum. É só para saber. Vamos lá. Gestos, posição do corpo, formas de olhar, posição da boca fechada, boca aberta, boca folgada, boca tensa, é, ombro levantado, não sei, a posição do seu corpo. Uhum. Isso pode ser considerado como uma forma de comportamento e está indicando alguma coisa? Pode, mas aí a gente precisa considerar o, o meio cultural que essa pessoa está Uhum, inserida uhum, e entender que determinados gestos significam para aquela cultura específica, entendi. né? Não colocar todo Então, mundo na mesma caixinha, né? exatamente. Eu estava vendo um filme que era o contexto da guerra do Afeganistão, se eu não me engano. Aham. E aí, um soldado americano queria dar um sinal de paz, assim, de calma, estamos chegando, mas não violentamente, né? E aí ele estava segurando alguma coisa com a mão direita e fez um sinal assim com a mão esquerda. E um outro soldado que já estava mais tempo lá falou para ele abaixar imediatamente, porque para ele isso era um sinal de uma aproximação amistosa, mas para as outras pessoas, é, eu vou falar os afegãos, mas eu não sei exatamente se eram, mas para eles era um sinal é, de insulto, porque, Olha aí. segundo o filme, na cultura deles, a mão esquerda é a mão que eles usavam para se higienizar depois de ir ao banheiro, Ah, e tem isso, levantar a mão esquerda para outra pessoa é algo que é ofensivo, tem isso mesmo. né? Na Índia Então, é assim, assim, sabia? oi? Na Índia é assim. Em Isso, partes, né? em alguns lugares. Então a gente precisa entender que a cultura de determinados lugares significam gestos de formas diferentes. O que pode ser é, um sinal amistoso para uma cultura é um sinal completamente ofensivo para outra. E isso pode gerar esse ruído de comunicação. Uhum. Eu te fiz essa pergunta porque hoje eu me observo muito, até a posição do meu corpo. Por exemplo, eu estou lendo alguma coisa e eu começo a coçar a cabeça, eu já me pergunto, o que que eu não estou entendendo? Ou coisa eu não Uhum, quero entender, porque eu entendo, porque para mim surgiu alguma dúvida, né? uhum. Não é sempre, né? Por exemplo, caiu uma coisa na minha cabeça, eu vou coçar, né? Mas é uma coisa involuntária, assim, né? Função do comportamento, né? Isso, é. Então ali eu percebo que tem alguma coisa, não é? Pode ter. Quando Uhum, eu vejo que meus ombros estão muito elevados, o que está tenso no ambiente? O que, que é? É o que eu estou lendo, é o que eu estou uhum. escutando, é o que eu estou vendo? O que, que é? É o que eu estou Isso. pensando? Né? Então, eu gosto muito de ler sobre isso para me entender, né? Com o que a Uhum, gente chama de linguagem não verbal, né? E, e isso me ajuda muito, sabe? Me ajuda muito a perceber como eu estou, né? Antes, uhum, quando eu estava em momentos de estresse, eu percebia que eu mordia meus dentes assim, né? Não era de uma uhum. forma muito forte, mas eu percebia que tinha uma tensão no Com o maxilar. tempo vai incomodando, né? Tá, e daqui a pouco eu percebi que eu estava cansado. Os músculos estavam Uhum, cansados. Não era uma mordida muito forte, mas era uma mordida não tão forte, mas que perdurava 20 minutos. Então, a musculatura cansa. Como você come uma coisa muito dura, uhum, vai cansar a musculatura. Então, eu comecei a entender que isso. aquilo eu identificava com alguma tensão, né? Então, eu acho isso muito bacana. Uhum, Até esse tempo eu comprei alguns livros que falam sobre isso, sinal do corpo, para me conhecer e também em algumas situações, e você me deu uma coisa fantástica que eu não tinha pensado, é realidade cultural, que pode mudar uhum, completamente todos os sinais, pode ser uma outra coisa, sim. significar uma outra coisa. Como eu descobri essa semana, um frade nosso que é do Quênia, que mora aqui comigo em Assis,
nós no Brasil, quando nós vamos na missa ler o Evangelho, nós nos levantamos. O que é o ato de levantar? É um ato de respeito diante de uma pessoa que está na minha frente, diante de algo que vai ser Uhum. lido. O hino nacional se levanta porque é algo importante para nós, né? Tem tudo isso. E sabe como é que é lá na África? Sinal de Hum. respeito é sentar e escutar quem vai falar. Totalmente contrário, né? Pois Então, é. às vezes, por exemplo, eu vou falar alguma coisa e uma pessoa senta e eu vou, pô, uma pessoa mal educada, eu estou aqui, acabei de chegar, nem se levanta, né? Alguém pode pensar. E aquilo é um sinal Uhum. de profundo respeito por você, né? Ele me explicou Isso. isso, eu falei, cara, que fantástico, que massa. É legal, cara, porque isso faz com que a gente fique atento não só ao nosso comportamento, mas também à função do comportamento dos outros, Uhum, né? A gente precisa considerar isso também e não só fazer esse julgamento dos comportamentos das pessoas à nossa volta pelo nosso prisma, uhum. né? Exato. Tem um frade aqui muito legal. Ele tem 80 anos e ele é divertidíssimo. É uma pessoa muito velhinho, divertido, é a coisa mais legal que tem no mundo, né? É muito É. bacana. E ele é muito animado, ele conversa, todo mundo termina de almoçar e ele está na metade do almoço ainda porque ele conversa muito, ele quer participar, ele quer. Agora ele arranjou um celular novo que ele não consegue mandar mensagem. Aí eu sento com ele, explico para ele, é fantástico, eu acho muito engraçado. E ele hoje tinha um frade que ele está se preparando para apresentar uma tese de mestrado sexta-feira. E ele viu que ele estava meio calado hoje, né? Ele falou assim comigo: Nossa, o que aconteceu com fulano? Não está falando nada, está calado. Será que aconteceu alguma coisa? Ele está triste? Aí o nome dele é Mário, né? Eu falei: Mário, não significa que ele seja triste. Pode ser que ele está pensando em alguma coisa. Não, tem alguma coisa errada. Ele não sorriu nada hoje. Eu falei: Mário, quem disse que sorrir é sinal de que quem está feliz? Tem gente que às vezes sorri de desespero, sabe? Tá sorrindo, mas dentro Sim, tá maior desespero, né? Como diz a música, sim, né? Rir de tudo é desespero, né? É, é, e então, para ele, uma pessoa feliz é uma pessoa que sempre está sorrindo, está comunicativa, porque é como ele se sente feliz. uhum, Ele, quando está feliz, ele comunica, fala, conversa, pá. Quando alguém não age assim, pela experiência dele, ele acha que a pessoa está triste. E às vezes não tem nada a ver. Nada a ver. exato, Né? exato. A gente tem que considerar isso, né? Contextualizar bem os Uhum. comportamentos para não colocar tudo na nossa caixinha, né? Os comportamentos dos outros na nossa caixinha e achar que isso é uma regra, né? Uhum. E não existe regra. Exato. E indo mais a fundo na nossa conversa, podemos nos conhecer, isso a gente já trabalhou um pouco também, a partir de nossos conhecimentos. E existe alguma técnica, alguma coisa assim, uma coisa bem simples, que a gente pode, ou como a gente pode aprender, é, conhecer e aprender sobre os nossos comportamentos. Por exemplo, quando acorda, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou então, quando acontece alguma coisa, tem algum tipo de reflexão que eu tenho que fazer? Você tem alguma dica Uhum. para a gente, Ítalo? Cara, observar o seu próprio comportamento é o primeiro passo. Uhum, Você estar atento a tudo que acontece, logicamente não a tudo, né? Mas tentar estar atento ao que envolve você ali, o contexto que você está inserido, é o primeiro passo para isso. É o que vai te dar dado para trabalhar, para pensar, para refletir sobre os seus comportamentos e para modificar alguma coisa se você julgar necessário. uhum, Então, assim, treinar essa capacidade de observação é importante. Você falou, sempre que eu me pego coçando a cabeça, eu tô querendo entender alguma coisa. Cara, isso já é uma observação do seu comportamento e da função desse comportamento. Isso é importante. Agora, isso não é. A gente não pode generalizar isso. Não quer dizer que sempre que uma pessoa coça a cabeça, ela está tentando entender alguma coisa. Isso é você. A uhum, gente precisa entender particularmente. Por isso que muitas vezes em Instagram, Facebook, a gente vê, ah,
5 regras para se conhecer melhor, Uhum. 5 não sei o quê. Cara, tudo isso tem uma grande probabilidade de ser até uma armadilha para quem está lendo, porque se a pessoa leva aquilo como uma regra, ela vai se confundir ainda mais nesse processo de autoconhecimento. Uhum. Ela vai ver aquilo como uma regra, ela vai identificar que, possivelmente vai identificar que ela não se enquadra naquilo, vai fazer um juízo de valor de que está errada, e tá Uhum. vendo que gera todo Entendi. uma questão aí a ser trabalhada. Então, Uhum. primeiro, a gente tem que se observar e entender como a gente funciona Ah. nos nossos contextos. Uhum. Quais são os nossos comportamentos? A gente tem muitos desses comportamentos que a gente não se atenta muito, né? São comportamentos que já estão automatizados porque a gente já faz isso há muito tempo. Pode ser um comportamento isolado ou pode ser um padrão também de comportamento, Entendi. Uhum. tá? Então, assim, a gente precisa desenvolver e estar atento aos nossos comportamentos nesse sentido da gente se observar bastante. Um exercício que, que eu acho interessante fazer é você sempre tentar visualizar coisas diferentes no seu comportamento. Da mesma forma, isso é uma técnica usada por atletas para fazer coisas bem específicas. Uhum. É, sei lá, um atleta da ginástica que precisa fazer um movimento preciso, colocar a mão no chão numa posição muito específica. Esse treino de visualização vai ajudando a, Uhum. a treinar o movimento em si, né? Entendi. Quando a gente faz isso com o nosso comportamento, a gente também está se treinando, porque isso lá na frente, quando surgir uma situação concreta, já vai acionar essa memória da visualização, do treino, né? Que é mais ou menos o que acontece com um atleta. Então, se a gente tenta visualizar situações, tentar se colocar nessa situação, como que eu me comportaria, o que eu considero que é adequado me comportar nessa situação, e isso é um ponto, né? Agora, quando a gente vai para a prática, quando a situação se apresenta, sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova, é um teste, né? E a gente precisa se abrir para isso, para se expor a situações. A Uhum. gente vai testar comportamentos tentando é, obter a consequência mais adequada possível ali, né? O desejado, o ideal. E a gente só vai saber se aquele comportamento foi de fato adequado, teve a função que a gente queria, fazendo e interpretando ali as consequências, né? Pegando as consequências. Por isso que a gente diz que o comportamento é controlado por consequências. Porque a consequência é o que vai fazer a gente rever o comportamento dentro do que a gente quer que aconteça, Uhum. sabe? Então, esse treino de visualização pode ser uma coisa interessante, é uma coisa simples para se fazer. Entendi. Eu gosto muito de atletismo, né? De ver, né? Não de Uhum, fazer. Não tenho a menor prática nisso. Mas quando eu vejo, por exemplo, o lançamento de dardo, né? De lança, né? Não sei como é que chama aquilo lá. uhum. É dado mesmo. Dardo, né? Então, muitas vezes o atleta, antes de lançar, ele faz o movimento, né? Ele tá ali, aí ele Uhum, finge que joga, né? Faz duas ou três vezes. Então, provavelmente ele está visualizando, né? O que ele tem que fazer, como a mão tem que ser uhum. jogada, né? Isso são técnicas Isso. que ele aprende para melhorar o seu lançamento, Uhum, inclusive no momento da prova mesmo, né? No momento que ele vai ter que isso. fazer ali. Ali ele está visualizando e ele está fazendo também, né? Aham. Para visualizar, não necessariamente você tem que Ah, reproduzir sim, aquilo entendi. mecanicamente, Sim, sim. Você né? pode só pensar, imaginar. Uhum. Isso. Piloto de Fórmula 1 faz muito isso, porque ele pega o percurso da pista e ele fica visualizando onde tem uma curva para a esquerda, depois dessa curva tem uma para a direita, depois é uma reta, depois. E ele vai fazendo muito isso para se antecipar, Saber né? qual é a próxima A curva. curva, Uhum. exato, para saber onde ele pode acelerar mais, onde ele vai ter que frear e já ter essa previsibilidade. E Uhum. é isso que a gente precisa tentar treinar
também para situações que sejam situações sociais, né? Sejam situações mais complexas, assim. Uhum. E isso aí que você falou anteriormente sobre a gente não definir o outro por causa de um comportamento, uma ação com essa cabeça, franzir os Uhum, olhos. Às vezes franzir os olhos porque deu uma cólica terrível e não tem nada a ver com o que você está falando, né? uhum, E quando eu fiz o curso de coaching, né, sempre se dizia, quando você vai atender uma pessoa, se você teve a impressão daquilo, a gente chama de como é que é o termo que a gente usa? Você alucina, né? Você imaginou que é aquilo. Mas no uhum. momento você vai ter que perguntar para a pessoa de uma forma se aquilo que você pensou é aquilo, porque é a pessoa que tem que te dizer o que realmente ela sabe, né? Isso. Quando você falou sobre isso, você quis dizer sobre isso? Ela falou, não, eu quis dizer isso. Ah, tá, entendi. Você nunca pode, sozinho, tomar uma decisão por um comportamento do outro, né? Porque isso pode cair justamente nesse risco da gente conduzir um encontro com a pessoa e vai totalmente errado. Você vai para um outro caminho que você Uhum, criou, a pessoa nunca pensou naquilo e você cria um problema para ela, né? Você, em vez de se ajudar, você criou um problema. Ela tinha um, ela uhum, entrou com um problema, saiu com dois, né? Então, isso aí é bem legal. Concordo plenamente com você. A gente não definir o outro. Sempre acredito que é uhum. o outro que me diz quem é ele, não eu que digo quem é o outro. Exato. E Uhum, a gente tem que treinar isso também, estou falando de uma forma bem generalizada agora, né? uhum, A nossa cultura tem dificuldade com comunicação, né? Em ser assertivo, em uhum. perguntar ao outro o que que ele quis dizer de fato, né? A gente só recebe as coisas, faz a nossa interpretação e acha que isso é necessário, É o é suficiente. suficiente, Aham. né? Então a gente tem que se abrir mais para isso também, para essa comunicação, para tentar entender de fato o outro de uma forma mais completa. Uhum. Isso aí é ótimo. Isso aí ajuda bastante. E a gente tira muita, como é que é? Muita Muita coisa que a gente só, eu queria uma palavra, não estou achando aqui. A gente cria minhoca na cabeça de coisa que não existe. Uhum, A pessoa nunca quis dizer sim. aquilo. E você fala, quer ver um exemplo? Eu escutei isso de um comediante, eu achei fantástico. Tá o marido e a esposa dirigindo, o marido está dirigindo, a esposa está no banco de passageiro e eles estão indo Brasília a São Paulo. Eles já estão na metade não, já estão viajando há 4 horas, ele dirigindo, não pararam ainda nenhuma hora, ela está de braço cruzado assim, perna cruzada e olhando para frente. Nenhum momento olhou Uhum, para o lado, nem olhou para o outro, está ali. E o homem, vendo esse comportamento da esposa, começou a pensar dentro dele, na cabeça dele, o que eu fiz? Né? A primeira coisa, ele já pensa, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Aí ele começa a pensar um dia para trás, 2 dias para trás, 3 dias para trás, vai tentando encontrar alguma coisa para explicar o comportamento que ele acha que ela está tendo. Que ela está com raiva de alguma coisa, que ela não queria fazer essa viagem, sei lá, ele está querendo encontrar alguma coisa e ele não encontra. uhum, Os últimos dias foram fantásticos, foram bem bacanas, e ele não encontra. Para ele já é uma verdade que ela está com raiva. Ele criou na cabeça dele que é isso. E ele comete um erro fatal, viu, gente? Eu não sou casado, mas sei que isso aí é um erro fatal. Ele vai perguntar. Não pergunta, filho. Fica quieto na tua. Depois ela vai te explicar. Vai acontecer alguma coisa que você vai saber o porquê. E aí ele pergunta: aconteceu alguma coisa? Ela vira para ele, ele está de braço cruzado, ela vira para ele e diz assim: se aconteceu alguma coisa, não sou eu que tenho que te dizer, né? Você deve saber. E volta a olhar para frente, perna cruzada, com os braços cruzados. E agora é ela que está pensando: se ele perguntou, é porque ele fez alguma coisa. Ítalo, não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Foram duas pessoas que criaram coisas do que parecia ser que o outro estava fazendo.
E depois começaram a brigar, né? Teve discussão e tudo por nada. Uhum. Por nada. Mas a gente vê que isso provavelmente está ligado à história de vida desses dois, Aham. né? Ela ficar dessa forma, provavelmente isso já aconteceu antes, Uhum. devido a uma situação de conflito, Sim. e ele já enxerga Identificou. essa É, situação dessa forma, assim como a menina, na história dela, percebe que perguntar se algo aconteceu é sinal de que a pessoa fez alguma coisa que ela ainda não sabe, exato. né? Aham. Então, tudo parte também da história, Uhum. da contextualização daquilo, né? Isso não vai ser uma regra para todos os casais. Para alguns casais, perguntar, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, beleza. Ah, Acabou o conflito ali. Começou a conversar, ouviu música, pode ser ok também, perfeito. né? Perfeito. E às vezes ela estava pensando em um problema que ela tinha que resolver depois que voltasse de São Paulo no trabalho. Ela estava Uhum, pensando naquilo, o cara tem que exato. resolver aquilo. Então, gerou uma tensão nela, que levou ela, talvez, a estar de braço cruzado, que talvez era bem parecido à tensão que acontece entre eles de uma discussão, que ela Uhum, atitude. Então, ela estava de braço cruzado, provavelmente, nesse caso, exemplo, se fosse isso, por uma tensão, mas não significa que era ele o problema, não é? exato. Então, às vezes a gente cria problema onde não tem. Sim, tudo por falha de comunicação, né? Isso. Por uma comunicação que não é efetiva. Uhum. Ótimo. Olha aí. Rafa, a gente está com 57 minutos. Sim, eu fiquei sabendo, o pessoal pode me dizer aí também, que o Instagram agora não tem limite de live. Ele pode continuar. Ah, é? É, eu já fiz uma última live, a gente fez em 1h20 e pouco, né? Então, Ah, então a beleza. gente tem Então mais vamos uma lá. pergunta aqui, a gente deixa um pouquinho. Eu acho que, Ítalo, antes de continuar, alguém disse alguma coisa aqui para trás. Deixa eu achar aqui. Sim. A, oh Jesus, Li, Tia Lila Cake, é isso? Tia Lila? Sim, Ah, Tia Lila Cake. Ah, entendi. Eu acredito muito que precisamos sonhar e lutar por nossos objetivos. Resumindo, ter algo para conquistar, independentemente do que seja, pois aí teremos motivação. Exatamente aquilo que você falava de visualizar, né? Ah, o objetivo é uhum. aquele, eu quero alcançar aquilo. O que eu preciso fazer para alcançar aquilo? Isso vai gerar motivação. Planejar. Planejar, exatamente. Lembrar Isso. sempre que um planejamento ele pode ser adaptado, né? Porque existem incógnitas, situações. Quem pensou nos seus projetos que ia ter uma pandemia? Claro, A galera teve que adaptar aí muita coisa. a gente tem que colocar no planejamento que ajustes serão necessários no meio do caminho. Exatamente, exatamente. E uma última pergunta, Ítalo. Depois deixar para o pessoal aí, se o pessoal tem alguma dúvida. Beleza. É possível mudar hábitos antigos? A pessoa ela tem esse comportamento danoso, por exemplo, de, é, de ter, a gente falou no começo, né, uma pessoa impulsiva, que fala demais, Uhum. se arrepende sempre, porque falou de forma agressiva, falou de forma não comunicativa, não foi eficaz o que ela queria dizer, ela se atrapalhou toda lá. Tem como a gente mudar esse comportamento? Ou ela vai ter que se habituar com esse comportamento até o fim da vida? Uhum. Vamos lá. Todo comportamento é passível de mudança, só que vai depender de algumas coisas. Uhum, Vamos lá. Quando a gente fala de motivação para mudar, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que controlam os nossos comportamentos. Provavelmente você já ouviu falar daqueles conceitos de reforço, da uhum, psicologia, uhum. né? Skinner, né, por exemplo. Isso, é um conceito skinneriano. O reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer novamente, Uhum, sim. né? A punição é tudo aquilo que diminui a probabilidade do comportamento acontecer. Então, sempre que a gente se comporta e o nosso comportamento é reforçado, a chance daquilo acontecer novamente é grande porque a gente sempre quer
a gente está sempre buscando o prazer, Sim. né? O benefício, Uhum. né? A gente quer sempre o melhor resultado possível, com o menor esforço possível, no menor tempo possível, Uhum. tá? Então são coisas que acabam controlando o nosso comportamento. Uhum. Por isso que, muitas vezes, vamos lá, pegar um exemplo. Comportamento alimentar, um processo de emagrecimento. A pessoa tem dificuldade para emagrecer. Para muita gente, esse é um processo difícil porque envolve abrir mão desse prazer imediato, né? E é, é um processo que requer um tempo relativamente longo, né? Não é algo também que você vai conseguir num curto período de tempo. Então, assim, se você se sente estressado e comer é uma fonte de prazer, tá? Uhum. Em vários pontos. E comer é uma fonte de prazer, a gente vai buscar o prazer. E aquele prazer está à mão. Só que aquilo está prejudicando um outro processo que leva muito mais tempo. Então, assim, qual que é a minha motivação para emagrecimento? Né? É cuidar da minha saúde? Pode ser uma boa motivação. É simplesmente caber numa roupa para uma festa na semana que vem? Já é uma coisa que tende a não se manter, porque depois que essa festa passar, Tá o que bom. vai acontecer? Né? Então, assim, a gente precisa entender o que nos movimenta, né? Até que ponto a gente está disposto a abrir mão de um reforço, de algo que é prazeroso imediatamente, Uhum. para obter coisas mais reforçadoras num médio e longo prazo, sabe? Uhum. E aí a gente sempre faz essa balança, né? Se eu estou sofrendo por alguma coisa agora, esse sofrimento é grande o bastante para me tirar desse lugar? Uhum. Ou o esforço de sair daqui parece ser um sofrimento maior do que o sofrimento que eu já estou tendo e aí é melhor ficar quieto, Entendi. Uhum. sabe? Então são coisas que a gente vai balanceando, né? E a partir do momento que a gente entende que sair do lugar é um esforço que vai ser recompensado, vai ser reforçado, a gente sai. Uhum. É por isso que é bom Então, visualizar sempre, né? sim, é o que ajuda a vislumbrar a consequência, Ah, né? aham. Agora, nem sempre essa visualização vai ser uma coisa nem, vai te dar todos os dados que você precisa para Claro, fazer isso. claro. A experimentação é fundamental. Você precisa se expor aos processos, Aham. porque a gente não tem controle de tudo. Senão seria muito fácil planejar, vai lá, faz e a gente sabe o que vai acontecer. Uhum. Mas a gente precisa assumir riscos. A gente precisa se arriscar e entender que durante esse processo algumas coisas que não foram previstas vão acontecer e a gente vai precisar lidar com elas. Uhum. Mas que, mesmo que a gente não alcance o objetivo exatamente como a gente planejou, né, não quer dizer que essas mudanças sejam ruins. A gente pode chegar num lugar que é tão legal quanto, mesmo que tenha mudado uma coisa ou outra. Até melhor do que a gente pensou, né? Ou até melhor, Uhum. né? Ótimo. Então, eu vejo, assim, comportamentos, hábitos antigos são sim passíveis de mudança. Mas a gente Aham. precisa entender o que a gente está disposto a fazer, a gente precisa se conhecer, porque muitas vezes esses hábitos antigos são coisas automáticas que tiveram uma função. Quando eu falo automático, é uma coisa que a gente faz sem pensar exatamente na função daquilo, Uhum. tá? Às vezes a gente desenvolve hábitos que para alguns contextos funcionavam,
Só que, ao longo do tempo, a gente vai mudando esses contextos, a gente muda a nossa vida, nossas oportunidades, e a gente já não está mais inserido naquele contexto. E esse comportamento continua acontecendo, mas ele já não tem mais função. Entendi. Me veio aqui na mente uma coisa que eu estou passando aqui agora, né? Eu estou com um Uhum, desafio de que eu faço caminhada, mas aqui de manhã às vezes está fazendo 0, -2, e, cara, eu tenho uma motivação enorme para não fazer caminhada, que é o frio. Mas eu não me deixo levar por isso, uhum, não deixo que me domine o frio. Mas aí tinha uma coisa que acontecia, que uma vez eu fui caminhar e eu tive uma tensão no pescoço, que isso acontece muito no frio. Se você não cobre bem seu uhum. pescoço, daqui a pouco você dá um torcicolo, dá um negócio, e aqui, eu não sei o que que é, o frio daqui dá um torcicolo que eu nunca tive na vida, né? É muito estranho, né? E então, o que estava me motivando a não fazer a caminhada? O frio e a possibilidade de ter um torcicolo, ok? Uhum. Aí o que eu fiz hoje? Eu comprei um cachecol próprio de corrida, de caminhada, né? Vai chegar amanhã, depois será pela Amazon. Então, esse problema está resolvido. Então, isso já não é mais um, Uhum. um- um motivador para não fazer. Agora tem um frio, mas eu tenho tudo. Tenho um casaco para correr, tenho tudo, consegui tudo aqui. Então, já tenho tudo. Já estou só esperando chegar para começar a fazer. Mas isso não basta, porque eu fiz a motivação para voltar a fazer a caminhada. E o que eu me coloco em Uhum. mente sempre é por quê, exatamente o que você falou, por que eu quero fazer caminhada? O que isso vai me trazer, né? E eu começo a ver coisas que estão acontecendo, e aí eu acredito que algumas coisas que nos fazem mudar é por causa da dor, né? Não da dor física, muitas vezes. Por exemplo, alguém que quer sair de um relacionamento abusivo, e por que quer sair? Porque causa dor, não é? Então, leva a pessoa a querer sair desse ambiente. Então, Uhum. eu estou começando a sentir dor no joelho, fraquinha, mas já começo a sentir. Percebo que tem um pouquinho de tensão na coluna, a musculatura está um pouco fraca. Então, isso é um outro motivador que eu estou criando pela dor para Uhum. voltar a fazer caminhada. E o que vai me trazer de benefício? Vai sair a dor, não vou sentir mais dor, vai me dar mais ânimo, vou ter mais energia, vou. Então, eu tenho que me trabalhar isso sempre, colocar sempre, Uhum. né? Porque esse motivador de não fazer a caminhada, para mim é muito desafiador, porque, cara, é frio. Às vezes eu fui fazer caminhada com menos. Foi fantástico, foi muito É, legal. até respirar é difícil, né? Falta ar. E no início, cara, nos primeiros 10 minutos, eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Porque eu não fiquei em casa. É um frio danado. Mas aí depois você começa a Uhum. caminhar, seu corpo começa a esquentar e você está com casaco, você está com tudo. Então você começa a sentir bem. Mas só depois de 10 minutos. E eu escutei esses dias uma coisa muito legal. Para quem procrastina muita coisa, né? Deixa para sempre para depois. É uma técnica mental. Fraciona a sua atitude, a sua ação, né? Por exemplo, você tem que fazer Uhum. caminhada. Fraciona. O que você tem que fazer agora? É só colocar o tênis e o casaco. É a única função que você tem que fazer. Fraciona. Colocou, e agora? Agora é você sair do quarto e ir para fora. Né? E agora? Agora é Uhum. caminhar 10 minutos. Não é caminhar 1 hora. Você vai caminhar 10 minutos. E depois, agora mais 10 minutos. Daqui a pouco você vê se está fazendo. Quando você fraciona Isso. mentalmente isso, você não coloca toda a Uhum. problemática, porque quando você pensa tudo, o que acontece? Ah, eu vou ter que caminhar 1 hora, eu vou ter que sair, depois eu vou ter que tomar banho, depois, olha o tanto tempo que eu vou gastar, eu podia só tomar banho, não, mas agora eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que caminhar, tomar banho, Uhum. e poderia estar fazendo outra coisa, então eu começo a problematizar a coisa, em vez de fracionar. Isso. Isso aí me ajuda, sabe? Exatamente. Uhum. A gente coloca um peso muito grande sobre todo o processo, né? E aí a gente fica pensando também, mas vou ter que fazer isso durante um ano para Isso. ter esse objetivo, para ter o resultado que eu quero. Pô, sabe? E isso vai colocando, vai distanciando a gente do processo mesmo, né? A gente precisa se apegar muito mais ao processo do que ao resultado, Uhum. sabe? A gente não precisa. O processo é importante. O processo é que treina repertório para a gente, é o que traz variabilidade de repertório, é o que nos apresenta
os problemas para a gente resolver. Então, se a gente querer olhar só para o resultado, é querer pular o processo. Hum. É ter aquele pensamento de, eu queria ter 10 quilos a menos, eu queria ter condicionamento físico para uma maratona. Mas você não está fazendo nada, né? Uhum. Você precisa do processo. Preciso sair todo dia para correr, para me condicionar, para um dia correr uma maratona. É o processo que é É o importante. processo. E eu vi um livro, eu li um livro, achei muito fantástico, que chama A Coragem de Ser, como é que é? A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então, é um livro que mostra que o fracasso faz parte da vida. Você Sim. não vai vencer sempre. Então, Uhum. nesse processo que você fala, saber viver o processo, saber viver o momento, um fracasso que te gerou, por exemplo, deu torcicolo em mim. Foi um fracasso. Foi uma coisa que eu Uhum. tive que parar. Eu tive que parar 2, 3 dias de fazer exercício para recuperar aquilo ali. Mas o que você aprende disso? Eu preciso de um cachecol para a corrida. Então Uhum. aprenda com o fracasso. E, Isso. e o fracasso é, é uma riqueza tão grande, você saber aproveitar o fracasso seu, que te leva a amadurecer, a crescer, a saber lidar com os imprevistos, para não se desesperar Uhum. demais. Então, esse livro, para mim, foi muito bom. E eu tinha uma frase para dizer que eu esqueci, que eu achei muito legal, que eu vi esses dias. Não sei, vou lembrar. Vou lembrar aí. Uhum. Não, enquanto você tenta lembrar, é, falando dessa questão do processo, a gente precisa entender também que esse processo, o próprio processo vai ser imperfeito com relação àquilo que a gente planeja, né? Hum? Vai ter um dia que, sei lá, por conta de uma dor, você não vai conseguir sair para correr. Só que você não está jogando fora tudo que você já fez. Você não vai, ontem eu já não fui, hoje eu não vou. Já não fui a semana passada, essa semana eu já não vou. A disciplina é justamente essa capacidade de retomada que a gente precisa ter, né? Uhum. De, cara, ontem eu não fui, mas beleza, hoje eu continuo. E a gente precisa ter, se a gente fosse colocar num gráfico, digamos assim, a gente precisa ter essa regularidade, né? De ter uma constância com relação a esse processo para lá na frente ter o resultado. Uhum, é isso. Pessoal, e aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Acabei de fazer uma coisa que eu disse. O que eu perguntei? Alguém tem alguma dúvida? E eu cocei a cabeça. O que significa isso? Será que alguém tem alguma dúvida? Para mim, isso, né? Sou eu, não é? Sim. Alguém tem uma dúvida? Aí eu fiquei em dúvida se alguém tem alguma dúvida, né? Se alguém entendeu o que eu quis dizer. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer, ou então algum insight que teve para trazer aqui para a gente, partilhar aqui conosco, porque isso é muito importante, gente. Saber Sim. lidar é ser o nosso próprio aprendiz, nosso corpo, nossa mente ser o nosso próprio professor, sabe? De nos ensinar. Claro que a gente sempre vai precisar de profissionais, né? De modo muito especial os psicólogos, de trabalhar isso em nós, como criar esse ambiente. E eu acredito muito que com o que eu aprendi do coach me ajudou muito a saber lidar com certas Uhum. coisas, mas são realidades muito pontuais, né? São metas e objetivos, né? É, o, o psicólogo ele vai trabalhar coisas muito mais profundas no sentido de, por exemplo, uma situação, por exemplo, de uma esquizofrenia. Eu não saberia nem por onde começar nisso, né? Nem minha Uhum. ossada. Mas se você tem algum objetivo, aprenda métodos, traga coisas que te ajudem, como falamos no início, ferramentas que te coloquem num crescimento contínuo, né? De, é, de amadurecer a sua vida, que seja a sua vida profissional, que seja a sua vida familiar, que seja a sua vida emocional, sua vida relacional, de casamento, né? Aprenda, tem muita coisa para ser aprendida. E aqui tem uma Uhum. pergunta da Carol, né? Carol diz aqui, resumindo, uma pessoa precisa de motivações para passar por processo de mudança? A motivação vai ser um ponto bem importante aí, né? Só que
o que que é motivação? O que que a gente vai conceituar como motivação, né? Hum, Aqui eu estou colocando motivação como essa relação de quase que de custo-benefício, né? O que que eu vou ganhar fazendo esse esforço para sair desse lugar que eu estou, né? uhum, Se eu consigo vislumbrar que isso é algo positivo na balança, é provável que eu faça. Se não, mesmo que o lugar que eu estou agora seja desconfortável, é provável que eu não faça essa mudança. Então, uhum. é essa relação que a gente vai fazendo, assim. Então, é escolher motivações fortes, né? Não escolher motivações fracas, né? Que vão te levar, por exemplo, o Sim, exemplo que eu usou, eu quero emagrecer para ir para a festa semana que vem. Passou a festa, acabou o objetivo. Não tem uhum, porquê eu exato, continuar a emagrecer, né? É uma motivação uhum, fraca, essa, né? exatamente, Uhum. exatamente. E assim, nesse processo, a gente acaba sendo controlado por coisas que não são necessariamente nossas. Exemplo disso nesse processo de emagrecimento, ah, a gente é bombardeado o tempo inteiro com um padrão estético corporal. Cara, tem gente que não está nesse padrão, se sente bem comendo o que come, não tem nenhum problema de saúde, mas talvez por outras pessoas ou por esse volume de informação se sente pressionado a mudar o seu próprio corpo, mas não é uma demanda necessariamente da pessoa, né? É algo que vem muito mais de fora, uma cobrança externa. E aí, esse Uhum. autoconhecimento também é importante para a gente bancar aquilo que a gente acha que é importante para a gente. Uhum. Ah, estar nesse padrão estético para mim não significa nada. Então, não é algo que você precisa fazer, entende? São coisas que a gente tem que estar atento também, porque, cara, para que eu vou fazer todo esse esforço? É para trazer um benefício real para mim ou é para atender a demanda social de que eu tenho que estar no padrão corporal X, Uhum. né? E se for isso, de você chegar num padrão por outras pessoas, é muito difícil você manter algo que não tem um significado forte para você. Uhum. Provavelmente a pessoa em algum momento vai voltar, porque isso é muito desconfortável, sabe? Então, esse conhecimento, o autoconhecimento, é importante para isso também, para a gente identificar quais vão ser as nossas motivações, quais são as nossas necessidades reais, Uhum. sabe? Entendi. E aí, Carol, ficou esclarecido aí? Eu achei que foi fantástica a resposta aí, hein? E, Carol, um beijo para você. Manda um beijão pro tio Paulo, tá bom? E, claro, um beijão para quem? Para quem, Ítalo? Diz aí para quem vai mandar um Para quem? Para quem? para quem? Beijo. Beijo do Dindo. É, nossa querida Mapa, Maria Paula. Um beijão, meu amor. Deus te abençoe. E a Fabi tem uma pergunta fantástica, fantástica. Comportamentos e temperamentos, qual a ligação ou diferença? Eu acrescento aqui. Uhum. São coisas diferentes mesmo, né? O temperamento de cada um é moldado em parte, mas tem também características da nossa personalidade que são nossas mesmo, né? Algumas coisas vão sendo adaptadas ao longo da nossa história de acordo com a necessidade. Se, mesmo que eu seja uma pessoa, só um exemplo, uma pessoa que fala de uma forma mais impulsiva, se eu me encontrar num contexto que reprime isso, é bem provável que eu passe a adotar um padrão de silenciar, né? Uhum, Então, essas coisas vão moldando um pouco esse nosso temperamento, esses traços de personalidade que a gente tem. Agora, o temperamento está ligado ao comportamento no sentido de. É difícil falar isso porque eu estou tentando falar de uma forma bem generalizada, mas isso são coisas muito específicas que a gente tem que trabalhar no consultório, quando você atende um cliente, sobre como esse temperamento acaba é, interferindo no comportamento, né? O comportamento e o temperamento não são a mesma coisa. É bem provável que o temperamento faça com que você se comporte de formas específicas. Se eu uhum, sou uma pessoa mais agressiva,
é provável que eu tenha comportamentos mais agressivos, seja na fala, seja fisicamente, né? Mas se eu sou uma pessoa mais retraída, é provável que eu tenha comportamentos é, mais tímidos, mais discretos. Então, assim, eles se relacionam, né? Porque na topografia do comportamento, na forma como ele é publicado, você vai perceber o temperamento daquela pessoa. Por isso que a gente consegue observar as pessoas e consegue ler algumas coisas também, Uhum. né? Se a gente vê uma pessoa se comportando de determinada forma, você consegue ter uma noção, né, sobre aquela pessoa. Não é tudo, mas você consegue fazer alguma leitura A ali, pessoa né? é introspectiva, ela é muito comunicativa, ela é, enfim, Uhum, consegue perceber alguma coisa, né? Você consegue identificar, exato, é bem marcado na pessoa, né? Então isso aí, exato. Então, o temperamento e o comportamento se relacionam assim, dessa forma. aham. E às vezes um temperamento, ele pode te ajudar mais a lidar com seus comportamentos, ou então ele pode trazer alguns desafios para você nos seus comportamentos, né? Então, acredito que você conhecendo o seu temperamento vai te ajudar a saber lidar com os seus comportamentos também, Uhum. né? Cara, aí eu acho que cada temperamento vai te apresentar desafios Ah, tão sim, grandes claro, quanto, claro. Se uma pessoa ela é né? muito tímida, vai trazer desafios para ela. Uma pessoa que é muito Uhum, exato, comunicativa vai trazer desafios. Exato, muito bom. isso. Aham. Até os desafios no sentido se é algo que você considera que precisa trabalhar, o esforço vai ser tão grande quanto, seja para você se tornar uma pessoa mais Ah, comunicativa, ou seja para você se tornar uma pessoa mais reservada, né? sim, claro, claro, claro. Isso aí é fantástico. Isso aí, cara, eu sou apaixonado por isso. Comportamento é algo é muito É bacana. bom, né? Gente, então eu acho que a gente está chegando no final da nossa live. Acho que todas as dúvidas foram tiradas, né? Agradeço a presença de Uhum. todos. Obrigado, galera, por estar aqui presente. Vocês são fantásticos. Estamos aqui para contribuir. Lembrei agora do Paulinho, o meu cunhado, marido da minha irmã Renata, que ele diz aqui: estamos aqui para somar. Não é isso? Estamos aqui para somar. Ele Clássico sempre do fala Paulinho. isso. Então é isso mesmo. É. Estamos aqui trazendo os nossos conhecimentos, partilhando um pouco sobre aquilo que aprendemos. Agradeço muito pelo ITRO, trazendo aqui a questão psicológica, comportamental, para nos ajudar a sermos melhores, né? E, Uhum. e isso vai nos levar sempre a patamares maiores em nossa vida, em todos os ambientes. Basta estar Exatamente. atento a querer crescer, a querer amadurecer. É assumir esse processo, né? E isso é uma coisa constante, assim, a gente vai trabalhando. Você falou de fragmentar para não procrastinar, né? A Aham. gente precisa fazer isso também nesse processo de autoconhecimento, né? Eu vejo vários pontos que eu preciso trabalhar, mas a gente pode ir aos poucos, escolhe uma coisa, ataca aquilo. Vamos fazendo, a partir do momento que aquilo se tornou algo confortável, ficou mais automatizado para você, a mudança, vamos escolher outro e a gente vai fazendo. Isso é um processo constante mesmo, né? Uhum. Exato. Gente, estou vendo aqui o comentário da Carol aqui, queremos mais lives. Então me veio aqui uma ideia, né? Da possibilidade de novas lives, né? Eu e Ítalo, ou então um outro Vamos lá. profissional que pode trazer essa junção junto com o psicólogo, ser uma coisa bem específica. Por exemplo, vamos trabalhar sobre metas e objetivos no esporte. Às vezes a gente convida alguém do esporte que trabalha Uhum, no processo, assim, e junto com o psicólogo, como é que a gente trabalha. Então, uhum. o Ítalo vai gravar essa live, viu, Ítalo? Quando você fecha a live, ele vai te perguntar, salvar ou não? Então, aí você salva, vai ficar salvo no Instagram do Ítalo. Então, vocês salvem aí, Ítalo Barros Psi, salva aí no quem não tem ainda. E nos Isso. comentários coloca temas, escrevem temas lá, o que vocês gostariam que a gente tratasse, Sugerir temas, né? sugerir temas pra gente, viu, Carol? Escreve lá pra gente. Legal. Mas já tem coisas que eu acho que dá pra gente fazer outras, Rafa. Eu vou, Então, beleza. inclusive sobre aquele livro que eu te mandei, eu acho que lá tem coisas que se relacionam com coisas que a gente conversou aqui, né? Essa coisa da meta, do objetivo, do,
de assumir, né, o fracasso, assumir que a gente tem pensamentos negativos e não ficar só nessa que durante sei lá, acho que dos anos 2000 para cá ficou muito é, em alta essa coisa da autoajuda, né? Então, sempre tentando, pense positivo, seja positivo. Às vezes a gente precisa assumir um pensamento negativo, a gente precisa entender que isso faz parte da gente também, né? Saber viver Então, aquilo, é o saber viver o luto, né? Por exemplo, de alguém que morreu, as pessoas querem tirar a pessoa do luto. isso, Isso aí é um crime, exato, isso aí é uma né? violência à pessoa. Também acho. Você chegar e falar, mas a pessoa descansou, cara, isso não consola ninguém. Uhum. Isso não consola ninguém. A pessoa precisa viver o luto dela, sentir a falta que vai fazer, enfim, passar pelo Vai ser a processo. sua presença que vai ajudar a pessoa, em silêncio, a sua presença. Um abraço, um sorriso. Hoje não está podendo dar muito abraço, mas é a sua presença, não é o que você vai falar muitas vezes que vai ajudar a pessoa, mas é a sua intenção ali de estar presente nesse momento de luto, é só estar presente. Uhum, Não queira solucionar o luto da pessoa, isso é um processo, todo mundo tem que passar. E exatamente. você pode encontrar tanta coisa bacana no luto depois, amadurecer, trazer, como trazer é, momentos felizes que você teve com essa pessoa no momento de luto que você passa. Quantas pessoas eu já atendi no confessionário, gente, pessoas que falavam da morte do marido, da esposa, como se tivesse falecido semana passada. Fazia 11 anos que o marido tinha falecido. E ela ainda não tinha vivido um luto. Era como se ele tivesse Uhum, acabado de morrer. E teve até um dia que eu tive que falar com a pessoa, na frente dela, eu falei assim, amor, seu marido morreu, ele não vai voltar. Enquanto você não souber passar isso, e eu estou aqui, presente com você, eu vou passar isso junto contigo. Era uma paroquiana minha, eu falei, vamos junto nessa, vou te ajudar. Sabe eu passar por isso. Não era o que você uhum. queria, não era o que ele queria, mas aconteceu, a vida é assim, são realidades que a gente não pode mudar. A pergunta é, o que nós vamos fazer com isso agora? Vamos trabalhar isso, né? E aquele momento que eu falei, parece que tinha saído um peso dela, assim, de que ela tinha que viver eternamente assim, vivendo essa realidade. Então, você saber viver o luto, cara, é fantástico. Então, Ítalo, vamos Sim. marcar aí, tem Esse é um tema bacana também, né? A gente pode luto falar só sobre o luto um dia. sobre o luto, exatamente. Como passar por isso, né? Como saber Uhum, lidar com essa realidade que todo mundo tem medo. Vai falar que ninguém tem medo disso. sim. Todo mundo tem uma tensão. É a única verdade que a gente sabe, né? Única não, né? Mas é uma verdade que a gente sabe e a gente nunca está muito preparado para isso. Então, Carol, já tem uma aí, viu? Anota aí. Já tem uma aí. Bacana. Vamos trabalhar, vamos conversar sobre o luto. Como passar pelo luto, como viver o luto. Eu vou ter que estudar um pouquinho, Ítalo, porque eu não sei muito sobre o assunto, não. Sei pela minha experiência, estudei alguma coisa, vou buscar Aham. alguma coisa aí, mas aí a gente formula algumas perguntas para você ajudar a gente aí. Sim, a gente vai fazendo. Faz um roteiro que nem a gente fez para essa de hoje e vamos lá. Beleza? Ótimo. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Nós fizemos uma live de uma Uma hora, hora e meia, 1h30. Olha quase. que fantástico. O Instagram nos liberou aí para ter É, muito tempo. É tema forte, Carol, mas é importante viver, é importante pensar, refletir sobre isso. Né? é. Então, beijo para vocês, muito obrigado. Despede aí da galera aí, se quiser falar uma mensagem, alguma coisa aí final. Bom, é isso, eu acho que tudo que a gente tinha para conversar hoje, a gente conseguiu abordar. Ainda bem que o Instagram agora tem essa flexibilidade aí, para a gente não ter que ficar correndo com as coisas. Uhum. Mas quero só te agradecer. Foi a minha primeira live, uma experiência Ah, diferente. que bacana. Eu sou completamente ignorante no Instagram, porque eu não uso muito as redes sociais, mas foi muito legal ter esse contato, ter essa conversa. Eu acho que é estimulante até pra gente, né? Que a gente começa a ver outros temas surgindo e, pô, vamos pesquisar sobre luto, vamos falar sobre outras coisas e a gente vai atrás de mais informação. E isso é legal. Então, Exato. obrigado por essa oportunidade. Vamos fazer mais vezes, sim. Né? Surgiu alguma outra sugestão aqui que eu tô vendo. Espelho audiovisual, também conhecido como meu pai.
Vulgo pai. vulgo meu pai, é comportamento e preceitos religiosos, até que ponto as orientações religiosas podem mudar, alterar comportamentos. A religião é um ponto importante, assim, né, de orientação sobre a vida das pessoas, Aham. né? Quando você decide assumir, seguir uma religião, você está assumindo tudo que aquela religião prega, né? E com isso vem princípios, valores, coisas que você tenta aplicar para a sua vida. Isso, com certeza, influencia na forma como você se comporta. É uma Uhum. coisa interessante. É exato, é muito, muito legal. Vamos tratar aí. Vamos aí, vamos anotar isso aí, Tony. Vamos trabalhar isso também. Ítalo, eu vou tomar a liberdade aqui de apresentar seu YouTube, posso? Claro, fica à vontade. Gente, o Ítalo é apaixonado por LP, né? O vulgo bolachão, bolachão que chamava? Como é que chama? Nem sei. Chamava bolachão. Bolachão, né? E ele tem vários LPs, ele tem é, é um apaixonado por isso. Músicas específicas e variadas que ele gosta. E ele tem um canal no Disco de vinil. disco de vinil, né? Disco de vinil. É, e lá ele fala sobre como foi feita aquela obra muitas vezes. Teve uma, cara, vocês têm que ver, do Metallica, fantástico, muito bacana, né? Trabalhando um pouco a música, o que ele queria dizer, né? Aquela música que foram 4 versões, se eu não me engano, que uma diferente da outra, momentos Uhum. históricos que eles viveram, muito legal, gente. Como é que chama aí, o canal? Que eu esqueci aqui. Descolecionando. Descolecionando, né? Manu, escreve aí, descolecionando aí o nome do YouTube aí pra gente. Faz a propaganda aí. Mas a propaganda, gente, é muito bacana, vale a pena, vale a pena. E eu também tenho o meu É, YouTube que coloco alguma coisa também, coisas uhum, que eu penso assim, aconteceu alguma coisa, eu partilho ali. Eu fiz 4 ou 5 lives sobre o fracasso, né? O processo do fracasso que eu passei foi muito importante para mim. Então, isso já uhum. é algum conteúdo lá que vocês podem é, acompanhar lá no meu Instagram, no meu YouTube, que é Frei Rafael Normando Oficial, né? E isso, Legal. eu vi que você Isso é mandou. outra coisa bem legal, cara, Hã? de desmistificar o fracasso. Isso aí eu acho que não, acho não, vai ser um tema que a gente vai trabalhar, né? Fracasso é importante e é fundamental na vida, né? Né? Então é isso, pessoal. Obrigado. Deus abençoe, Ítalo, novamente. Gratidão por ter aceito o meu convite. E vamos Eu que aí. É agradeço, uma de cara, um prazer várias. enorme. Uma de várias. Vamos fazer mais. Isso. Quem Vamos, sabe a foi a gente minha não. primeira vez, mas eu gostei. É, quem sabe. Olha aí, ó. Carol falou, tem LPs guardados aqui para você. Você não vai esquecer. Eu sei, eu sei, da última vez que eu fui lá, ela não achou, mas eu não esqueci, não. Aham, é isso aí. Ítalo, já estou imaginando aqui uma coisa, da gente montar até um canalzinho no Instagram, um tema, por exemplo, batendo papo, sei lá, alguma coisa assim, Uhum. e uma vez por mês, sei lá, alguma coisa assim, sempre vai ter um temazinho, Boa, né? Olha aí, gente, vamos vocês fazer. dando coisas pra gente aí, dando ideias pra gente, fantástico, todo mundo contribuindo, gostei demais. Isso, vamos, super topo. Vai ser legal pra caramba. Beleza. Gente, vamos terminar, senão a gente vai ficar aqui. Senão a gente fica aqui o dia inteiro. Aí Aqui na Itália já são que horas? já são 10h30 já da noite já. Olha aí, o cara tem que dormir. Tem que Vamos lá. dormir que amanhã é dia de muitas graças, muitas bênçãos, muitas coisas Isso boas aí, irão acontecer amanhã. Tá bom? isso Beijão, aí. gente. Obrigado todo mundo, obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.